Boa noite. A graça e a paz de nosso bom Deus sobre a vida de vocês. Domingo, dia de celebrarmos a ceia. Isso é bom. Mas a gente precisa celebrar a ceia compreendendo a ceia. E hoje nós vamos falar sobre ceia. Amém? Para que a gente possa ter o nosso entendimento transformado e assim a gente possa andar naquilo que seja a vontade de nosso Deus. Deus é bom, sempre é bom, apesar de nós e apesar das circunstâncias, Ele sempre é bom. E é isso que nós precisamos entender e compreender ao longo da nossa jornada cristã, porque nós não temos outra promessa do Senhor do que não aflições e dificuldades, mas temos nele a paz. A única coisa que ele nos prometeu foi da sua paz. E a gente só desfruta desta paz quando nós estamos vivendo, andando alinhados à sua vontade, andando conforme a sua sabedoria e vivendo neste mundo como filhos e peregrinos. Esse é o entendimento que a gente precisa ter, é isso que nós necessitamos compreender. Nós vamos falar de algo que talvez possa levar você a repensar o que você está fazendo. Porque o propósito de Deus sempre foi destruir as nossas expectativas. E todo o ensino de Jesus está sempre voltado para isso. Para que a gente não queira viver o reino de Deus, vivendo e andando neste mundo segundo a sabedoria deste mundo. Mas que a gente aprenda, que conheça e ande segundo a sabedoria de Deus. Que, a propósito, Paulo afirma em Coríntios, na primeira carta, que é loucura para o mundo. Por quê? Porque é o oposto daquilo que nós desejamos, queremos ou muitas vezes pensamos. Que a gente precisa entender, Deus nos chama para uma aliança, não para um contrato. Uma aliança, ela se fundamenta em quê? Em promessas. E um contrato? Ele se firma em desempenho. Se a minha vida está sendo guiada por requisitos de desempenho, ou seja, eu preciso fazer para Deus me aceitar, isso é uma visão de contrato. E se eu acho que Deus tem a obrigação de atender e satisfazer os meus desejos, isso é contrato. Não tem nada a ver com o que Jesus revelou, falou e ensinou. Contrato se fundamenta em desempenho, aliança em promessas. Não esqueça. É isso que deve nortear as nossas vidas, no nosso relacionamento com o nosso Deus, e tendo esse relacionamento fundamentado naquilo que seja a vontade, a expressão da sua vontade e da sua sabedoria, nós viveremos as relações entre nós fundamentados na mesma sabedoria. Sabedoria que Tiago fala, olha, se você precisa, peça a Deus, porque Ele dá a todos. E quando ele fala da sabedoria de Deus, no capítulo 5 da carta de Tiago, ele fala claramente sobre o que é essa sabedoria. E nós vamos falar sobre isso um pouco, porque isso está relacionado à ceia. Mas antes de entrar na ceia, eu gostaria de dar uma palavrinha refrescando um pouco, porque é a mesma questão do assunto do estudo da semana passada, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu preciso entender aquilo, porque se eu entender aquilo, eu vou compreender um pouco mais o sentido da ceia, daquilo que Deus quer que a gente entenda. E quando a gente olha sobre isso, tá? Nós somos conduzidos neste querer, nesta vontade, nessa compreensão. Precisamos olhar isso como uma jornada, como uma
caminhada que envolve aquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 12. Precisamos transformar pela renovação do nosso entendimento. Precisamos ler as Escrituras, fazer reflexões nas Escrituras, fundamentados na dependência do Espírito, pedindo por iluminação do entendimento, compreensão da vontade de Deus, para que a gente não haja segundo a nossa expectativa e não fundamente na Bíblia, não coloque segundo aquilo que leiamos a Bíblia, segundo as nossas expectativas, mas segundo a vontade de Deus, para que a gente compreenda essa vontade. Amém? Texto, para vocês verem, o texto da entrada de Jesus, em Mateus 21, de 1 ao 11, eu quero ler alguns versículos só. Tá? E ele fala justamente disso, do desencontro entre a expectativa humana e o plano de Deus. Porque a ceia se trata da mesma questão. Diz assim, em Mateus 21, versículo 4 e 5. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Quem falou isso foi o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até vocês, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. E no versículo 9 diz assim, e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, declaravam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O que quer dizer Hosana? Livra no Senhor, salva no Senhor. Agora, quando a gente olha esse texto, o que essas pessoas estavam fazendo? O que elas estavam declarando? Elas reconheciam que Jesus era o Messias. Por quê? O filho de Davi. Eles compreendiam quem ele era. Ótimo. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, enviado para nos resgatar. Mas qual é a expectativa que a gente tem desse Jesus? A mesma dos judeus nesta época? Porque aquelas mesmas pessoas que estavam gritando para que Jesus os salvasse, os livrasse, provavelmente foram as mesmas pessoas que gritaram, crucifica-o. Se não todos, a maioria. Por quê? O que eles queriam do Messias? Que ele restaurasse o reino de Israel. Que libertasse do domínio romano. E que ele fosse aquele guerreiro prometido nas Escrituras. Mas Zacarias falou outra coisa. E o que significa a entrada de Jesus desta maneira, montado na cria de uma jumenta? Humildade. O animal era um animal de carga e implicava em serviço. Aquelas pessoas queriam isso? Não. Eles queriam alguém para os libertar. Porque a maioria provavelmente deve ter gritado, isso aí é presunção minha achar isso, porque dificilmente não seria. Por que eles pediram para libertar Barrabás e crucificar Jesus? Porque Jesus já não representava, diante daquilo que estava no ato de ser crucificado, o atendimento de suas expectativas. E Barrabás, que tinha sido um dos que tinha feito um levante, poderia ser este o Salvador que eles estavam buscando. E assim a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, o que eu estou querendo. O que nós esperamos de Jesus? Diferente do que eles estavam fazendo? A minha aliança é uma aliança com Jesus ou é um contrato onde eu vou dizer o que vou fazer e vou cumprir,
e Ele vai me abençoar, vai derramar das bênçãos, de riquezas, de uma vida próspera, cheia de saúde, sem problema e cheia de felicidade. É isso que nós esperamos de Jesus? Se for, é a mesma expectativa deste povo quando clamaram, pedindo para que Ele os libertasse do domínio romano. Jesus se apresenta de outra maneira. Ele não está aqui e Deus não existe para resolver os nossos problemas. Ele pode até resolver, mas Ele não está aqui para isso. Ele pode até nos abençoar com coisas deste mundo, nos dar oportunidade, como Paulo escreve nas suas cartas. E a gente pode aproveitar essas oportunidades, mas nós não estamos aqui para isso e Deus não tem como este plano para as nossas vidas. Ele tem outro plano. E Ele quer que a gente conheça o seu plano e não o atendimento de nossas expectativas e nossos desejos. E é isso que a gente precisa olhar, refletir. O que Jesus transmite nessa mensagem entrando? Que o reino é de outra ordem. Não tinha nada a ver com o reino deste mundo, com a maneira de pensar deste mundo, com a maneira de viver deste mundo, com os propósitos naturais. Era outro reino. Jesus não vem validar nossos projetos. Ele não vem para redimir, Ele vem para redimir pecadores. Ele vem de forma humilde, em obediência voluntária. Ele vence pelo sofrimento. O que a gente precisa entender, que Ele reina pela cruz, que Ele, na realidade, Ele triunfa pela ressurreição, porque este era o plano de Deus. Porque foi através da sua morte e da sua ressurreição que nós recebemos o perdão e a justificação e nos faz participantes do seu reino. O que aprendemos com Ele? Nós devemos aprender a entender, devemos seguir pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer para os nossos planos. Se eu estou seguindo a Jesus por aquilo que Ele pode fazer e Ele pode fazer, eu estou tendo uma expectativa e desejos que certamente Ele não irá atender. E seremos frustrados em nosso plano. E quando eu tenho expectativa e não sou atendido nas minhas expectativas, o que acontece? Eu me frustro e desisto da caminhada. Se eu entendo o propósito, a razão e a caminhada, eu vou na direção que Ele me chama. Por isso que a gente precisa entender, o caminho de Deus é oposto aos nossos desejos naturais. Eu dependo da graça. Eu preciso reconhecer a minha miserabilidade para andar nessa vontade de Deus. Porque seguir a Jesus envolve submissão, envolve arrependimento, envolve fé e envolve perseverança. Não desistir por causa das circunstâncias e nem dos problemas que possam sobrevir às nossas vidas. Porque isso é normal. E o que a gente não pode esquecer, que nem toda hosana que a gente possa gritar, nasce de um coração disposto a seguir Jesus. Este é o entendimento que a gente precisa ter. É outra coisa que o Senhor quer falar e revelar, e a sua entrada mostra isso. Quando a gente olha a ceia, tá? Jesus, o que a gente precisa entender? A primeira coisa, não foram os discípulos que pediram, foi Jesus que disse que era para fazer, organizar, e Ele que convidou os discípulos. Esse é o primeiro ponto. Mas o que significa sentar à mesa para o judeu? O que significa aquele momento de comer juntos? Para o judeu, envolve o quê? Aceitar o outro, beleza? Mais que alimentação, era comunhão de vida para eles. É o reconhecimento mútuo, confiança e identificação com aqueles que estavam sentados à mesa com ele. O que quer dizer sentar à mesa? Comer juntos. É que nós fazemos parte, pertencemos ao mesmo círculo, ao mesmo grupo, temos a mesma identidade. Isto para o judeu. Eles não comiam com qualquer pessoa.
E aí se começa a lembrar das histórias de Jesus com os publicanos, com o que estava acontecendo, o que eles falavam quando Jesus sentava com essas pessoas. Para o judaísmo, envolvia o quê? Envolvia pureza de ritual, o estado do alimento e das pessoas importava, e eles não sentavam com impuro, porque sentar com impuro implicava em contaminação. Por isso a questão, por que seu mestre come com pecadores e publicanos? Na visão do judeu, do judaísmo na época, o que implica? Que pessoas livres e honradas reclinavam à mesa, ou seja, sentavam à mesa. Significava dignidade restaurada. Antecipava o banquete escatológico, como está lá em Isaías 25:6, ou seja, aquilo que é a promessa de Deus para o final de tempos, que é o banquete com o Cordeiro. A mesa aponta para a consumação dos tempos. Então, o que Jesus faz? O que ele, então, faz para os seus discípulos? Porque a última ceia é a primeira ceia onde ele, de fato, declara e estabelece como, vamos dizer assim, um sacramento que a gente deveria seguir e fazer com frequência. E ele explica, na ceia ele explica. Ele explica o sentido da cruz e da aliança de Deus conosco. E quando nós celebramos a ceia, é para lembrarmos do seu propósito, é para lembrarmos dessa aliança, é para lembrarmos das promessas de Deus. O que a gente precisa entender não é um ritual religioso, aonde o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue. Isso é a transubstanciação, que é uma visão que algumas igrejas têm, como a católica, a ortodoxa, eles têm essa ideia, que há uma mudança de substância. O pão passa a ser o corpo de Cristo e o vinho, o sangue. O que nós entendemos? Nós entendemos como sendo sinais visíveis de uma realidade invisível. Ou seja, é um símbolo que aponta para o que comunica. E nós precisamos entender o que é. O que ele de fato está comunicando na ceia. Ele celebrou, como era ritual e costume, a ceia justamente na Páscoa, que foi o que Ari comentou e pregou para nós e ensinou na semana passada. E a Páscoa fala do memorial de libertação do povo judeu. Então Jesus apresenta-se como aquele que, na ceia, o que ele apresenta? Ele apresenta como aquele que era o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um dos aspectos que a gente vê, e isso parte justamente da declaração de João Batista, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala do quê? Da sua entrega definitiva. Fala da libertação espiritual e é da libertação na consumação, ou seja, escatológica, na vinda de nosso Senhor, quando nós faremos parte com Ele do seu reino. Os mortos ressuscitarão, receberão novos corpos, os vivos receberão um novo corpo para estar e encontrar com o Senhor, estar com o Senhor. Mas o que a ceia comunica de fato? Quando a gente celebra a ceia, o que ela está comunicando para nós? Ela fala da cruz substitutiva. O que isso quer dizer? O corpo foi dado, o sangue foi derramado por nós. Ele assume o lugar do pecador. Cristo assume o nosso lugar. A ceia é para não esquecermos disso. A salvação é algo concreto. Ele se fundamenta em quê? Não em ideias abstratas, mirabolantes, mas envolve carne, sangue, história e sofrimento real. E testemunhado por muitas pessoas. O testemunho da morte e ressurreição de Jesus foi proclamado, declarado, testemunhado por muito mais gente que nós possamos imaginar do que falaram de qualquer outra pessoa no mundo. O que a gente compreende na ceia? Que a aliança
custa vida. A aliança ela foi selada com sangue. O próprio Deus encarnado paga o preço. Foi o que Cristo fez por nós. E ela é a expressão da graça de Deus. É uma expressão da graça de Deus porque Cristo se faz presente na vida de cada um. Nós somos unidos pelo mesmo Espírito. Isso que a gente não pode esquecer. Onde está isso? João 17, na oração de Jesus. Quando ele fala que nós estamos unidos ao nosso Deus, ele está unido a nós. E mais, é na unidade que o mundo irá conhecê-lo. Fala de união de corpo. E o que a gente não pode esquecer? Quando fala que, se a gente lembra da ceia, o que Jesus ensinou? Uma das coisas, enquanto Jesus estava falando de entrega, de oferta, de servir, vocês lembram do lavar os pés dos discípulos? Isso é servir. Que quem lavava, e isso é muito claro para os discípulos, tanto que Pedro falou, não, eu não quero. Porque quem lavava os pés das pessoas era o escravo, o servo mais inferior na hierarquia da época. Jesus se comparou a ele. E ele falou que, olha, vocês me chamam de mestre e senhor. E sou. Mas ele mostra o quê? Que ele veio para se entregar e servir. Do que os discípulos estavam falando? Dentre eles, quem era o maior? O que nós pensamos, ou o que nós ansiamos na nossa vida, seja na igreja, seja onde for? Nós estamos dispostos a servir, ou queremos ser reconhecidos como aqueles que são os maiorais? Que revela poder, dominação. São essas diferenças que a gente precisa entender na celebração da ceia, porque isso deve nortear as nossas vidas. Por isso, a gente precisa sempre lembrar, a ceia, a nossa relação com Deus, não se trata de um contrato, se trata de uma aliança que se fundamenta num pacto de promessas. A iniciativa é de Deus, a comunhão com Deus restaurada. A comunhão precisa ser restaurada porque quando nós celebramos a ceia, implica que a comunhão é algo que deve existir nas nossas vidas, porque é a expressão da nossa comunhão com Deus. Precisa haver restauração, ou seja, a reconciliação, o perdão, porque se isso não existir, nós não estamos vivendo aquilo que nós fomos chamados para viver. Se o que existe entre nós é mágoa, se ficamos ofendidos, se magoamos os outros e não pedimos perdão, conscientes de que magoamos, nós não entendemos ainda o nosso viver. Que nós fomos chamados para viver e como viver neste mundo. E fala de um Deus acessível, tá? Que se faz conhecido através dos elementos que nós usamos, o pão e o vinho. Ele não pediu para a gente ir até lá, ele veio até nós. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é o amor de Deus sendo revelado. Deus se doa e nos chama para a comunhão. E nós precisamos aprender a nos doar e chamar para a comunhão. O que a gente precisa entender, comunhão não é confraternização. Fraternização pode ser só uma festa agradável, mas uma confraternização pode de fato existir comunhão nas nossas atitudes, na maneira como nós nos relacionamos no evento que a gente está fazendo, como ontem. Foi bom? Foi. Foi gostoso? Foi. Qual foi a minha atitude? Qual foi a minha postura naquilo que a gente estava fazendo? Eu via alguns correndo, eu me ofereci para ajudar ou não? Eu fiz com alegria ou porque alguém disse que era para fazer? Está vendo as diferenças? Como é que eu enfrentei a questão do planejamento que nós tivemos errado da
de assar os hambúrgueres. Pensamos que seria mais rápido e não foi, foi demorado e demorou. Eu tive paciência para esperar. Eu deixei até mesmo de comer para que outros pudessem comer. Está entendendo? Ou eu acho que eu tinha o direito de exigir as coisas no tempo e no momento. Isso tudo, muitas vezes, não se reflete nas nossas atitudes, mas na nossa cabeça, na nossa motivação, no que a gente está fazendo. E neste momento que a gente tem aqui juntos, eu venho com o intuito de ser servido ou de servir? De ser oferta ou de achar que eu tenho o direito de receber o que eu desejo? Todas essas coisas são comunicações, ou seja, aquilo que a ceia fala. A ceia é para falar destas coisas e nós precisamos entender. A ceia não é um momento para eu receber poder do alto e aguentar a semana ou um mês, já que a gente celebra uma vez por mês, e aguentar um mês, porque Deus me abençoou porque eu tomei a ceia. Não, a ceia não é para isso. Isso precisa estar bem claro para nós. Então Jesus fala de entrega, Jesus fala de servir. Na cruz o que a gente pode observar? Poder não é dominação. Poder é entrega. Para Deus é isso que Ele nos mostra. A autoridade não é autopreservação. É autodoação. Quando você olha a realidade que nós estamos vivendo hoje, aonde pessoas com autoridade, elas estão tentando se preservar. O reino de Deus não é isso. Está entendendo? É o oposto. E principalmente, a gente precisa entender que amor não é sentimento, não é gostar. Amor é eu sofrer em favor daquilo que seja a vontade de Deus. É como Paulo fala, é oferecer a minha vida em favor da vontade de Deus. E isso faz parte da nossa jornada de transformação de entendimento, de crescimento. Eu preciso ter um parâmetro para compreender para onde eu vou caminhar. Porque se eu acho que trata de mim, isso quer dizer que eu não entendi. E estou caminhando em sentido contrário àquilo que Deus me chama para caminhar. Porque ceia, vida cristã, a nossa jornada não se trata de nós. Se trata de Deus, de sua vontade e de como podemos ser instrumento para a expressão dessa vontade no mundo. Não estou falando de perfeição, não. Estou falando de uma transformação de entendimento que me conduz a caminhar na direção que Cristo me chama, para que eu possa, como Paulo fala, alcançar a plena estatura de Cristo. E ele fala, olha, eu não alcancei ainda, mas eu continuo. E esmurro meu corpo para fazer isso. A ceia está falando disso. O que a gente observa na ceia? Deus vence servindo, Ele reina morrendo, e Ele glorifica humilhando. É um poder que salva e não oprime. É um amor que custa tudo, não apenas palavras. É isso que a gente vê na ceia, e é isso que a gente vê o que Cristo fez por nós. Sabendo que não somos merecedores e que Ele poderia de fato nos destruir, o que Ele decide? Nos salvar. E sabe que nós não temos condição alguma de caminhar nessa direção. E Ele revela isso pela lei, estabelecendo todos os mandamentos, e nós entendemos que nós não conseguimos fazer, porque não depende de capacitação. Não se trata de um contrato, se trata de uma promessa que Ele fez. E é isso que a gente precisa lembrar. O que significa viver essa aliança que somos chamados e que celebramos na ceia? Viver pela graça, na dependência da graça, não é mérito, não é o que eu faço, não é o meu empenho para fazer. É o aprender a depender da graça. Como fui salvo pela graça, eu aprender a depender da graça de Deus para viver cada dia, cada situação, cada dificuldade, cada circunstância que eu não tenho controle, que eu não posso controlar. E que Ele, muitas vezes,
não vai resolver o problema. Ele vai me dar o escape no momento certo. Mas é Ele trabalhando as nossas vidas, nos moldando para ser como o seu Filho. Ser no sentido de expressar, porque a obra que Ele fez foi uma obra completa, nos fazendo a imagem de Cristo. Mas nós precisamos revelar isso, e como revelamos através deste corpo, conscientes e cientes do fato de que nós somos peregrinos neste mundo, que o nosso coração não pode estar preso às coisas desta vida e que nós devemos caminhar uma direção que Ele nos chama. Viver essa aliança implica em viver em comunhão. É algo comunitário. Exige de nós o quê? Reconciliação, perdão, que mais? Compromisso com o corpo. Compromisso com o corpo é compromisso com a família de Deus. Por isso, quando fala, olha, a gente não pode falar mal uns dos outros, a gente não pode criticar os outros pelas costas. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Compromisso com o corpo é saber que, apesar dele, e apesar de eu não entendê-lo e nem compreender as suas dificuldades, ele tem Cristo, como eu tenho Cristo, e que somos para a expressão da glória de Cristo. E o compromisso com o corpo implica em que eu me mover na direção para que ele possa entender, sendo oferta na vida dele, para que ele possa entender o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E não agir com rancor, com mágoa, ou com a falta de perdão que muitas vezes nós revelamos. Implica em que mais essa aliança? Em viver uma entrega. Se trata de uma entrega. É uma vida que tem que ser marcada pela cruz. Não foi o que Jesus disse? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, siga o meu modelo. Por isso, é uma jornada. Por isso é uma caminhada onde a gente vai aprendendo. Mas aonde está o meu coração? Na direção que Deus me chama ou na direção que o mundo valoriza? Por isso, o que faz? Essa oferta, essa escolha, essa entrega vai afetar o quê? Vai afetar as minhas prioridades, vai afetar a minha perseverança e qual é a minha visão do sofrimento ou das dificuldades ou das lutas que eu estou passando. Qualquer coisinha eu desisto da caminhada porque o mundo me oferece mais conforto, isso quer dizer, só não entendi. A minha fé não levou ainda a compreender estas coisas, porque eu não conheço as Escrituras, porque as Escrituras é que alimentam a minha fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Se eu não leio as Escrituras, se eu não medito nas Escrituras, ou se medito, como os judeus meditavam naquela época de Jesus, com a expectativa de receber um rei guerreiro para os libertar, o que nós estamos querendo é um rei, um salvador que nos livra dos nossos problemas. E ele vai livrar? Não. Por quê? Porque os problemas, as dificuldades, as lutas, é o que Deus usa para nos forjar, para trabalhar as nossas vidas, para que a coisa, desperte, entenda para onde a gente tem que caminhar. O que mais? Para a gente viver em esperança. A ceia, para não esquecer disso, porque ele falou que ele iria tomar quando? Nós deveríamos fazer isso até que ele pudéssemos fazer isso no reino. Então, qual é a nossa esperança? E a gente vive isso pela consumação dos tempos, pela sua volta, pela restauração. A nossa esperança está nisso, eu estou olhando para lá. Eu espero por isso eu tenho que me olhar como peregrino neste mundo. Porque é para lá que eu tenho que caminhar, esperando isso é que Ele nos chama para viver. E a gente precisa entender que a ceia não é só memória. É um convite para que a gente possa viver pela graça e debaixo da lógica da cruz. Se não tem cruz, estou fazendo talvez como os irmãos lá de Coríntios. Os irmãos de Coríntios, e Paulo escreve isso, no texto que está lá em 1 Coríntios 11, 17 a 32, fala assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior.
Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. Eu, em parte, acredito que isto é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para sermos condenados, para não sermos condenados com o mundo. O que é participar indignamente? É participar sem fé, é participar sem arrependimento, é participar sem discernir o significado da ceia, é participar em pecado, pecado que você não tratou, ou seja, pecado contra o corpo de Cristo, contra as pessoas. Você sabe que magoou, mas não pediu perdão. Está entendendo? Beber indignamente é beber nessas situações. Eu não entendo o que eu estou fazendo achando que se trata de um ritual religioso para me abençoar, e não é. É para eu não esquecer justamente que quem me salvou e que eu devo olhar para aquilo que Ele prometeu à sua volta. Que se trata de entrega, que se trata de oferta, que se trata uma mesa de comunhão, onde principalmente o que impera e reina entre nós, ou deve reinar entre nós, é a comunhão, com foco na reconciliação, no perdão, na expressão do amor, no serviço que nós fazemos, não com o intuito de receber algo ou de ser recompensado por Deus, mas com o intuito de abençoar a vida, de ser oferta, de ser entrega, de revelar o amor de Deus em favor do outro. E o juízo e disciplina do Senhor no verso 29 a 32. O juízo trata do quê? Não está falando de condenação, mas de disciplina, de correção. Se a coisa está feia, você pode ter certeza, Deus está trabalhando a tua vida, não tem outra coisa. O que você deve pedir? Deus, me livra dessa hora. Deus vai responder a sua oração? Não, vai não. Como Ele fez com Jesus, né? Jesus falou assim: olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Deus respondeu para ele? Nada, silêncio. O que você deve pedir? Senhor, que eu persevere, que eu entenda, que eu compreenda, para que eu caminhe na direção que o Senhor me chama, com entendimento, com sabedoria do alto, segundo a lógica da cruz e não segundo os meus desejos. Nós somos chamados para revelar o reino de Deus na terra, para sermos expressão visível do Senhor na terra. Porque o objetivo do Senhor é um só:
salvar-nos deste mundo cheio de maldade. Por isso a gente não pode esquecer, ninguém assenta à mesa por merecimento, não é merecimento. Somos chamados pela graça, é Cristo que nos convida. A ceia é do Senhor, aonde Ele recebe pecadores arrependidos, não por mérito, mas pela obra redentora que Ele realizou. Não se trata de nós, se trata do que Ele fez por nós. Por isso que é importante a gente lembrar e não esquecer. A mesa, ela tem que deixar de ser um símbolo de exclusão legalista e passar a ser um sinal da graça soberana de Deus, que chama, que purifica e que nos envia ao mundo. Que a gente possa aprender a celebrar a ceia desta maneira. Jesus tomou a ceia com quem o traía. Nem por isso Jesus deixou de chamar Judas ao arrependimento. E não foi uma vez só. Todas as situações você observa. O que Judas queria? O mesmo que aqueles que estavam gritando. Um Messias que libertasse, que andasse segundo a forma de pensar do mundo. E o Messias que nós recebemos, que ainda vai se manifestar como aquele guerreiro prometido, que não vai lutar. Ele vai destruir tudo simplesmente com a sua palavra. Se você ler o livro de Apocalipse, quando fala lá que todas as nações se reuniram, juntaram para lutar, Jesus acaba com tudo com a sua palavra. Está entendendo? Mas antes de chegarmos a esse momento, quando toda a maldade será removida e seremos feito um novo ser, e nós habitaremos na nova Jerusalém, na nova terra, onde não haverá maldade, até lá nós temos uma jornada, onde nós precisamos nos libertar e precisamos celebrar a ceia com esse entendimento da libertação, da graça, que precisamos viver pela graça. Amém? Eu tinha pedido aos meninos para cantar, mas cancela, vamos distribuir os elementos, vamos celebrar a ceia, vamos todo mundo participar, sem música, tá bom? Podem distribuir os elementos da ceia, mas entenda, precisamos entender isso, precisamos compreender. A nossa jornada e o compromisso, a gente precisa entender, ele é pessoal. Eu não posso obrigar ninguém a fazer esta jornada. É um compromisso que você tem que fazer com o seu Deus. Para que esse compromisso sendo feito com Deus, você possa expressar isso no meio da família. Servindo, se entregando em favor daquilo que é o corpo, para o crescimento do corpo, para o amadurecimento do corpo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos tomar essa ceia. Em pé. Feche os teus olhos. Se você pisou na bola com alguém, pecou, peça seu perdão a Deus e depois vá até a pessoa e peça perdão. Se você precisa dessa reconciliação, reconcilie. Se você ainda não compreende plenamente a ceia, não tem problema nenhum. Peça a Deus para iluminar o seu entendimento e te conduzir. Se você não entende o propósito do corpo, de igreja, de família, peça a Deus por discernimento. Faça a caminhada que Ele nos chama. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós, por sua oferta que nos resgata, oferta que revela a graça de Deus, revela o teu amor por nós, que, sabendo da nossa insuficiência e incapacidade de fazermos qualquer coisa que te agrada, o Senhor morre por nós, para que nós pudéssemos receber o perdão. O Senhor ressuscita para nos justificar e nos apresentar diante do Pai. Uma obra completa, para que como filhos, possamos viver neste mundo como filhos,
revelando a sua glória, andando na graça, revelando o teu amor, sendo oferta na vida do outro, e que a gente possa aprender a celebrar a ceia, proclamando de fato o que o Senhor fez, para que a gente possa lembrar sempre da tua volta, da tua promessa de volta, e para que a gente possa, Senhor, ser luz neste mundo, porque o Senhor nos chamou para isso. Para que a gente, caminhando neste mundo, a gente revele tua glória, teu amor, tua misericórdia, e para não andarmos, Senhor, segundo os valores, o pensamento, a maneira de agir do mundo. Que a gente revele a sabedoria do alto. Loucura, sim, para o mundo é loucura, mas é a única maneira que o Senhor tem de se revelar, de manifestar, e deseja que nós o revelemos ao mundo. Que é o oposto do que a nossa maldade, o que existe em nós de maldade, tenta em todo o tempo manifestar e revelar, mas o Senhor nos capacitou para vencermos o mal, para andarmos na sua vontade, para glorificarmos o seu nome. Conduza-nos, Senhor, e que a gente realmente celebra e agradece o que o Senhor fez por nós, como um ato de misericórdia, de amor, de compaixão, para nos conduzir naquilo que o Senhor nos chama para viver. Nós oramos e agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.